nacional, mas como a gente mostrou aqui na abertura do programa, o presidente Lula, pessoalmente, né, Gabi e Chico, entrou na guerra dos bonés. Ele adotou aí esse bonezinho azul e não precisa falar muito, né? O interessante dessa ação, que é uma ação de marketing, é isso aqui. Não precisa falar nada. Esse é o vídeo do Lula. Põe um bonezinho, o Brasil é dos brasileiros, o recado está dado, é um vídeo curto, sem muita discurseira, e aí quebra um pouco aquela coisa da esquerda ficar sempre correndo atrás de ter que explicar alguma coisa. Que a direita faz meme e a esquerda quer explicar. Nesse caso aqui, a resposta está dada diretamente. Por quê? Por que o Brasil é dos brasileiros? Até o boné é azul e o Brasil é dos brasileiros. Tem gente que até falou, parece um pouco o slogan, né? Meio nacionalista, conservador, mas não. É porque do outro lado está a turma da extrema-direita usando o boné dos norte-americanos. Não, só uma observação. Parte da esquerda, a esquerda mais questionadora e tal, tá com essa de, poxa, mas isso poderia ser de qualquer... isso pode dizer que estrangeiro não é bem-vindo, mas aí é questionar, né? Eu acho que é problematizar demais. O Brasil é dos brasileiros, inclusive para dizer, venham, vocês são bem-vindos. Aqui no Brasil, os imigrantes são bem-vindos. É um país que foi construído em torno da imigração a partir do final do século XIX e século XX. Então, o Brasil é dos brasileiros que, por sua vez, recebem bem os estrangeiros, né? E os imigrantes, e aqueles que querem virar brasileiros também. Então, é um país aberto, né? O nosso nacionalismo, tradicionalmente, pelo menos aquele que não é um nacionalismo de extrema-direita, é um nacionalismo inclusivo, né? Entre outras mil, és tu Brasil. É pátria amada, mas entre outras mil. Não é excludente, né? Então, o Brasil é dos brasileiros, não precisa ficar explicando muito. O Lula botou o bonezinho. A direita sentiu, viu, Gabi? Porque esse bonezinho do Lula, do Padilha, da turma do governo, é uma resposta àquele Make America Great Again, né, o boné do Trump. E que os brasileiros de extrema-direita foram para os Estados Unidos e vestiram o boné do Trump. É um bando de vira-lata. Por isso que o boné do Lula é o Brasil, é dos brasileiros. Não é o Brasil dos vira-latas, né? Então o bonezinho azul, o Lula entrou na guerra dos bonés. Os bolsonaristas, aqueles mais aguerridos, já fizeram a tréplica, botando o bonezinho, questionando a alta do preço dos alimentos. Nós temos aqui uma matéria, um trechinho, né, de um vídeo mostrando como é que a direita no Congresso, a extrema-direita, reagiu ao bonezinho azul do Lula. Vamos ver. 2, 3. Nem picanha, nem café! 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 Nem picanha, nem café. Bom, tem capim para eles. Também. Capim, a gente serve. Capim tem bastante para eles. Querem capim? O gado podia servir capim para essa turma aí, né? Seria, acho que, bem-vindo para eles, né? Bom, a oposição fez essa tréplica. A gente tem uma tabela que a nossa equipe separou aqui, comparando o preço, a inflação dos alimentos no governo Bolsonaro com o governo Lula. Dá uma olhadinha, para ver se faz sentido isso que os bolsonaristas estão fazendo. Aqui, ó, primeiro ano do governo Bolsonaro, 2019. Estamos falando só de inflação dos alimentos, tá? Não é inflação IPCA, tá? É só de comida, Gabi. Então a nossa equipe de edição se preparou aqui. 2019, 6,37%, só num ano, antes da pandemia. Antes da pandemia. Aí veio a pandemia, também não vamos ser injustos, não foi tudo culpa do Bolsonaro. Mas ele também não atuou para evitar a alta. 18% em 2020, ano em que começou a pandemia. De inflação de alimento. Terceiro ano do governo, 8,24%. E 2022, já pós-pandemia, inflação dos alimentos do governo Bolsonaro no último ano, 13,23%. Esta aqui é a inflação dos alimentos do Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui o que tinha na época do Bolsonaro. Nem picanha, nem café, tinha um pouco de capim para o gado deles e tinha principalmente fila do osso. Já vamos mostrar. Mas compara aqui com o Lula. 2023, preço da comida caiu 0,52. Em 2024, de fato, virou um problema. Aumento de 8,23% em 2024. De qualquer maneira, 2024 tem um aumento, mas é um aumento menor do que de 3 anos do Bolsonaro no governo anterior. Então, se você somar os 2 anos do Lula, esses 2 primeiros anos do Lula,
é menos de 1/3 da inflação de alimentos dos 2 primeiros anos do Bolsonaro. Essa é a comparação. Então, nessa guerra dos bonés, os bolsonaristas, mais uma vez, estão mentindo. Estão mentindo. Por quê? Temos um problema aqui de aumento de preço de alimento? Temos. Agora dizer comida barata só com a volta do Bolsonaro? Vamos comer capim. Vamos comer capim, né? Não sei que nostalgia errada foi essa, porque não é favorável a Bolsonaro essa comparação. Não é nada favorável. E nós temos que mostrar. Porque a imprensa tradicional não está mostrando. Fica só nessa... que gracinha, boné para cá, boné para lá. Mas por trás desta guerra tem os números concretos. Primeiro fato, existe um problema e os alimentos estão subindo sim. Quem vai no supermercado sabe, não tem por que negar isso. É um problema, e o Lula deve enfrentar essa questão. Agora, dizer que com o Bolsonaro seria tudo melhor, eles acham que as pessoas esqueceram esta imagem que nós separamos aqui. Deu tempo de separar, pessoal, a fila do osso, né? Temos aqui as imagens da fila do osso, era para pegar osso que sobrou de açougue na época do governo Bolsonaro. Então, é isso aqui que eles querem de volta? Provavelmente sim. É a turma do Paulo Guedes, que é estas imagens de brasileiros desesperados na fila para pegar o osso que sobrou depois que a carne era cortada nos açougues Brasil afora. É essa a nostalgia desta turma aí que ficou fazendo bagunça lá no Congresso. Mas para além da informação objetiva que mostra que na guerra de preços o bolsonarismo fez muito mal ao Brasil porque entregou uma inflação grande de alimentos, essa questão dos bonés, né? Eu queria voltar a isso, Chico. É uma batalha marqueteira, sim. É uma batalha marqueteira, né? O Lula está usando ferramenta parecida com a ferramenta da direita. Mas, gente, era um pouco o que o André Janones fazia na campanha eleitoral. Porque quando vem a extrema-direita e produz aquela quantidade de meme, de mentira, misturando mentira com verdade, se você quiser ficar explicando tudo, você não vai fazer outra coisa. Então você precisa empatar o jogo. Tem uma hora que o negócio é empatar o jogo. E esse bonezinho, essa guerra dos bonés, cumpre esse papel de empatar o jogo, não deixar a iniciativa só com a extrema-direita. É o governo também tendo iniciativa nessa batalha de marketing, sim, de comunicação. É claro que o fundamental, né, Chico e Gabi, é a administração efetiva, é resolver o problema lá na ponta, né? O importante é fazer a grande política, fazer a grande administração. Mas por que não também fazer essa guerra mais rasteira com a direita? Tem que fazer. Tem que fazer, ou faz ou perde. Tem que ter um assunto diário. E, aliás, o Boné, a gente dá muito ponto pro Sidônio. Na verdade, é a ideia do Daniel Baracho, do Parque Arariba, na Zona Leste de São Paulo. Que é o que o Padilha contou ontem, né? Ele é quem dá a sugestão pro Padilha. Ele não sabia a frase certa, mas vamos pegar esses patriotas no contrapé. Eles se dizem patriotas, estão com o boné vermelho do Trump. Exatamente. Qual é? Aí, quer dizer, foi um militante lá na periferia, um cidadão paulistano. Um militante de movimento social. Entregou para o Padilha a ideia, o Padilha levou para o Sidônio, costuraram. E estão aí fazendo esta batalha que ganhou repercussão. Mas, Gabi, parece que tem mais um boné que já apareceu por aí. É isso que eu ia falar. Para além da estratégia política de ouvir a militância, que eu acho super importante, tem também a internet já trouxe o meme aí dos feitos do governo Bolsonaro, né? Os nossos colegas do Ratanabá News. Olha aí, o Bolsonaro lança boné com os feitos do seu governo. Tá estampado aí. Eles estão estampados todos os feitos do governo Bolsonaro. Só não vê quem não quer. Vocês não estão vendo? Tá tudo aí. Lançou o boné com os feitos do seu governo. Tá aí, tá sendo vendido, você tem que... não tem o preço por enquanto. Agora, o do Lula, Brasil para os brasileiros, tá caro, né? Tá bem caro. Eu tava vendo que aí no Mercado Livre... mas tem muita gente fazendo. Então, já vai ter camelô. Então, quer dizer que no Recife já tá no camelô. É uma das pessoas... Agora, né, Chico? Quando lança é mais É uma das pessoas que de uma maneira comercialmente esperta, né, aproveitou para revender. Tem que fazer isso mesmo. Até porque você compra meio no impulso. Você sai do noticiário e já vai direto. Quem está vendendo esse boné? Aí vai, Aí acaba comprando. Mas 128 um boné do Brasil para os brasileiros, eu vou esperar para comprar do camelô, acho. Já vem mais barato. Olha, tirando essa guerra de marketing, essa guerra dos bonés, né, na qual o presidente Lula entrou, o preço da comida, de fato, está no centro do debate ao longo desse começo de 2025.
O governo Lula vai ter que dar uma resposta para isso. Nos primeiros governos, o Lula criou a farmácia do povo, né? A farmácia popular, né? Incentivando a venda de produtos mais baratos na própria rede. Você não criou redes de farmácia do Estado, do governo. Você criou uma maneira do produto chegar mais barato até dentro das farmácias comerciais, dessas redes comerciais. Deveria se pensar em coisa parecida para comida, uma espécie de armazém do povo, né? A cesta básica do povo. Utilizando talvez a rede de supermercados, para não dizer, não, é estatismo, é comunismo. Gente, tem que quebrar esta coisa do aumento de preços, né? Tem que usar os instrumentos do Estado para quebrar. Isso está incomodando as pessoas lá na ponta. E é por aí que vai ser feito o debate. O governo tem duas questões centrais para lidar esse ano. Impedir que essa alta de preços que essa alta de preço permaneça, né? Tem que reduzir o preço da comida e tem que aprovar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que vai valer para 2026. É central, são centrais essas duas questões. É por aí que vai se dar a possibilidade do Lula recuperar um pouco da popularidade que ele perdeu, sim, ao longo desses últimos 2, 3 meses. Sem falar que a pauta também vai se centrar muito, daqui a pouquinho, no julgamento do Bolsonaro. Nós estamos contando as horas aqui. A qualquer momento pode sair a denúncia e ontem, Gabi, o Cacai disse para nós, até a gente ficou surpreso, que ele acha que até setembro dá para fazer o julgamento do Bolsonaro, dá para ele ser julgado até setembro. Então, seria antes do ano das eleições, né? Seria importante. Então seria 2025, o governo tem que dar conta dessas questões econômicas e a pauta vai estar muito concentrada também no julgamento do Bolsonaro. Eu queria falar um pouquinho, rapidinho, sobre a pesquisa de ontem. A gente falou que mostrou o Lula ganhando de todo mundo da direita num eventual segundo turno. Ganha do Tarcísio, ganha da família Bolsonaro, ganha de todos os adversários, Caiado, enfim, os outros adversários aí, o Gustavo Lima, etc. O nosso colega, o Guilherme Amado, fez uma análise dizendo que essa pesquisa pode ser enganosa, porque no entendimento do Guilherme Amado, a tendência é que a direita acabe se unindo até 2026. Ele acha que a direita vai chegar a um acordo com o Bolsonaro na seguinte linha: Bolsonaro, você vai preso, então você tem que ajudar a eleger um presidente que depois dê o seu indulto. Então, baixe a bola e apoie um nome aí que possa indultá-lo depois, ou anistiá-lo, ou aprovar a anistia no Congresso. Então, é isso que está em jogo, entende o Guilherme Amado. Então ele acha que a pesquisa agora não reflete esse arranjo que ainda vai se dar. Mas não tem nome, né? Então, eu tenho dúvidas. Assim, eu vou discordar um pouco do... É importante essa tese que o Guilherme Amado traz. É importante, é bom para a gente pensar aqui. É bom para a gente pensar, mas nesse momento eu tendo a discordar um pouco. Eu acho que não está dado que a direita vai se unir. Não está dado. Por quê? Porque tem uma contradição aí. O Tarcísio, para ter chance e para se arriscar a ser candidato a presidente, precisaria fechar da extrema-direita bolsonarista radical até uma centro-direita mais moderada. Se ele fechar isso tudo, aí ele pode ganhar. Agora, para isso, para ter o voto do bolsonarismo, ele vai ter que assumir compromisso com impeachment de ministro do Supremo, anistia, né? Principalmente, né? Como? Principalmente anistia. Anistia. Inclusive o próprio indulto. Vai ter que ir na campanha e garantir o indulto do Bolsonaro. E aí, se ele fizer isso, ele perde o apoio de um setor da direita mais liberal que não quer anistia para o Bolsonaro. Ele perde apoio, por exemplo, da turma do Supremo Tribunal Federal. Então, é um jogo complexo. Não está dado que essa unidade possível da direita não está dada hoje. Existem mais contradições do lado da direita do que do lado da esquerda. Então eu queria só deixar esse debate, mas respeitando muito, e foi bom o Guilherme Amado sinalizar isso, né? Olhar para as pesquisas, mas com o pé atrás, porque assim, o cenário não está tranquilo para o Lula, é um cenário complexo, complicado na economia, como nós estamos vendo, com o Trump nos Estados Unidos. No entanto, para o lado da direita também é complicado. Nós vamos ter o Bolsonaro não só inelegível, como provavelmente condenado já até o final de 2025. Isso tem um peso, sem dizer que o Kassab prefere o Tarcísio na reeleição para governador. Então, é um jogo bastante complexo do lado da extrema-direita. Do lado do governo, das forças aí que apoiam o governo, a preocupação realmente é com o aumento de preço e com essa ata do Copom. Vocês viram? O Banco Central divulgou a ata, que é depois da reunião deles, dizendo que prevém um aumento da inflação durante todo o primeiro semestre, rompendo
a meta, o teto da meta de inflação e que, portanto, vão subir mais ainda os juros. Está aqui, ó, é matéria lá do nosso site. A ata do Copom destaca um cenário mais adverso e admite estouro da meta de inflação em junho e, com isso, prevê março mais 1 ponto percentual de aumento. A taxa de juros iria para 14,25. Com isso, gente, vai dar uma freada na economia. Então, o Lula vai chegar para o ano da eleição com a economia não tão bem arrumada. Então é preocupante, é um cenário realmente bastante complexo. O Lula vai depender muito das articulações políticas, dos acordos com o Congresso, com o Centrão, e daqui a pouco nós vamos falar bastante de um personagem que é novo para nós aqui, né? Para nós que não estamos lá no mundinho da política em Brasília, que é o personagem que eu descobri que, além de deputado federal e tudo, ele é o neto da Dona Francisca. Quem é o neto da Dona Francisca que o Lula encontrou? O neto da Dona Francisca é esse aqui, ó, Hugo Mota, presidente da Câmara. Ele é neto de uma prefeita, ex-prefeita da cidade de Patos. Deputada estadual. Eleita 6 ou 7 vezes? Eleita 4 mandatos. 4 mandatos. Essa aqui é a Dona Francisca, a avó do Hugo Mota. Dona Francisca foi prefeita, é deputada estadual. O filho dela, pai do Hugo Mota, também prefeito lá de Patos, na Paraíba. Então é uma dinastia de políticos. É um clã, não é um clã como o Arthur Lira, que já está maior. Subclã, sim. É um subclã ali do sertão paraibano. Porque na Paraíba tinha a família Cunha Lima, que era muito forte, né? Que aí sim, a gente está falando de uma coisa mais poderosa, nesse sentido de histórico, né? Uma família que manda há mais tempo. E agora é esta família que vai se fortalecendo na política. Então, daqui a pouco nós vamos até começar, acho que a conversa com a Heloísa Vilela, por esse personagem, né? O Lula vai ter que lidar muito com o Hugo Mota, que hoje botou as manguinhas de fora, deu entrevista para a Globo News, para a CNN, falou de anistia. Então, olha só, essa turma do Centrão deixa um pé para cada lado. Tá aqui a avó do Hugo, a Dona Francisca, diz que é tiete do Lula, adora o Lula. Eleitora do Lula, segundo o próprio Mota. Eleitora do Lula. Quando ela foi prefeita, o vice era do PT. O vice, lá em Patos, no mandato dela na prefeitura, era do PT, do partido do Lula. Então tem uma relação com o Lula. Só que o Hugo Mota pisca de um lado para o Lula e do outro lado ele dá uma piscada gigante para o bolsonarismo, como nós vamos ver agora, né, Gabi? Trazendo a Heloísa Vilela para essa conversa aqui também. É isso. Aliás, amanhã o Guilherme Amado traz em detalhes um perfilzão sobre esses novos presidentes das duas, né, casas legislativas. Muito bom, Câmara muito bom. e Senado. E